Bom dia, meninas, tudo bem? Bom, eu sou a Moniza e fui convidada para falar hoje aqui para vocês. E nós vamos falar sobre o capítulo 19, né, do livro Manso e Humilde, Rico em Misericórdia. E eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, a técnica que o autor está utilizando, né, para falar sobre o livro. Ela é uma técnica hebraica de memorização. Nós não podemos esquecer que a Bíblia ela foi escrita para o povo judeu. Então, o que é essa técnica hebraica? Ela é uma técnica que baseia-se na repetição espaçada e ativa e no estudo por contexto. Se nós pararmos para observar, dentro do livro, nós já falamos sobre misericórdia no capítulo, bem especificamente, né? No capítulo 7, no capítulo 14, e agora nós vamos falar novamente no capítulo 19. Né? O autor utiliza toda a estrutura bíblica em que o próprio Deus fala no Antigo Testamento sobre a sua misericórdia, depois em Jesus Cristo, a encarnação da própria misericórdia, e o Novo Testamento a nós personificando essa misericórdia, né? Então, é isso que o autor está falando. E aqui no capítulo 19, ele fala especificamente no livro de Efésios, porque lá atrás a gente já viu em vários textos a misericórdia. Nós já vimos em Jeremias, até mesmo na semana passada, né? Então, o autor, ele vem com essa técnica. Então, às vezes, nós estamos aqui, por ser um clube do livro, a gente tem que dividir o livro. Nós fizemos uma divisão, né? A liderança do clube fez uma divisão estratégica a cada dois capítulos por encontro. Mas se você pegar o livro e for lê-lo, você vai perceber que chega aqui no capítulo 19, você fala assim, nossa, poxa vida, de novo falando sobre isso? Sim, de novo falando sobre isso, que é para incutir no nosso coração essa questão da misericórdia divina sobre a nossa vida, né? Então, eu queria deixar esse destaque sobre a estrutura do livro, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, eu estou lendo uma coisa diferente. Não, porque o texto fora do contexto vira pretexto. E se você pegar todo o livro, ele é a Bíblia. É Deus se mostrando e se revelando e aqui como um Deus rico em misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é você não dar o que alguém merece. E é você não dar o mal que alguém merece, o castigo que alguém merece, né? Você está no negativo e você zera aquilo da pessoa. Então, você exerceu a misericórdia para com a pessoa. Só que a misericórdia, ela é progressiva. Deus, ele não exerce conosco apenas a misericórdia. Ele não nos deixa no neutro. Ele nos leva para o positivo. Por quê? O próprio texto, né, de Efésios que ele utiliza aqui, Efésios 2:4, mas Deus que é rico em misericórdia, e ele continua, pelo imenso amor com que nos amou. O amor, ele é a continuação da misericórdia. E a continuação da misericórdia, o próprio amor, se personifica na graça. Jesus
é a graça. E o que é a graça? A graça é você dar a alguém alguma coisa que ela não mereça. Então, veja a completude. Você parte de um negativo, da misericórdia, em que você é devedor e alguém te exerce sobre você a misericórdia e você fica no zero. E depois você ainda recebe graça, né? Favor imerecido, um presente. Então a gente parte de sermos totalmente negativos para com Deus para sermos positivos. Deus nos coloca numa posição de filhos, certo? Então nós partimos para esse positivo. E eu achei interessante aqui que o próprio autor, ele fala o seguinte, na página 174, né? Depois daquele negocinho que tem assim, ó. Deus é rico em misericórdia. Ele não se tornou. Quando Deus age com misericórdia para conosco, é a própria essência dele. É Deus sendo Deus. Ele não precisa se esforçar para ser misericordioso, porque ele é misericordioso, né? Então, isso é, assim, ele é simplesmente misericordioso. Pode isso nos trazer ao nosso coração assim, mas então eu posso fazer o que eu quiser. Mas não, Deus, ele também é perfeitamente justo, perfeitamente santo. E isso é Jesus Cristo, porque Jesus veio para pagar o pecado, né? Então, nós entendermos que a misericórdia, o amor e a graça, elas são para nós, faz diferença. O que o autor utiliza aqui ele até fala, a misericórdia, o amor, eles podem ser conceitos meio abstratos, vagos no nosso dia a dia. Então ele traz duas ideias mais centrais para facilitar a aplicação da misericórdia na nossa vida, né? A primeira é o seguinte, é a necessidade da rica misericórdia. Nós necessitamos da rica misericórdia de Deus, né? A consciência de que nós estamos mortos seguindo Satanás, mesmo sem saber, ela tem que vir ao nosso coração. Na página 179, eu queria ler, porque eu achei fantástico essa colocação do autor. Logo no final do primeiro parágrafo, tá? Nós podemos ser pessoas mortas, imorais ou morais. De uma forma ou de outra, nós estamos mortos. A misericórdia de Deus desce e purifica não só pessoas obviamente ruins, mas pessoas fraudulentamente boas, ambas igualmente precisando de ressurreição. Pessoas fraudulentamente boas. Interessante isso, né? E isso pega no meu coração, porque nós somos aqui mulheres com famílias, tentando fazer o correto, tentando ensinar os nossos filhos, tentando ser boas esposas, e aí nós somos fraudulentamente boas, porque se a gente não tiver a misericórdia de Deus sobre nós não somos nada, né? E a segunda parte que o autor tenta trazer mais concretude ao conceito de misericórdia e amor, é quando ele fala da própria encarnação. Você imaginar a misericórdia, imaginar o amor, imaginar a graça. Se nós tivéssemos só o Antigo Testamento, seria muito mais difícil.
mas nós temos Jesus, a personificação de tudo isso, né? E isso, assim, é palpável para nós, porque nós vemos atos de misericórdia, nós vemos atos de amor, né? Então, isso traz para nós a segurança de que nada vai nos separar dessa misericórdia. Na página 181, ele fala justamente isso, bem no meio da página. Para você, eu digo uma coisa: a prova da misericórdia de Cristo não é a sua vida. A prova da sua misericórdia para com você é a vida dele. Cristo foi violentado, mal compreendido, traído e abandonado eternamente no seu lugar, no meu lugar, né? E no último parágrafo ele fala assim: você sabe o que Jesus faz com quem desperdiça a misericórdia dele? Ele dá mais misericórdia ainda. Essa é a ideia, né? Então, o que eu queria finalizar o capítulo 19. Desde o começo do livro, nós estamos vendo como é o coração de Jesus. Ele é manso, ele é humilde, ele é cheio de amor, ele se compadece, ele é terno. Nós vimos vários capítulos a respeito disso. Ele é misericordioso, né? E aí eu pego um link do último capítulo da semana passada, a última frase, que fala assim: arrependa-se dos seus pensamentos medíocres sobre o coração de Deus. Deixa Deus te amar. Quem é você diante da misericórdia de Deus? Isso foi o que me fez refletir esse capítulo. Quem sou eu, Moniza, diante da misericórdia de Deus? Eu já entendi no livro que a misericórdia de Deus é para mim. Ela é para mim, ela é para Graziella, ela é para todo mundo. Agora, quem sou eu na misericórdia de Deus? Aí eu volto para a introdução do livro. Porque, como eu falei lá no começo, o livro é um só. Então, ele é extremamente didático e sequencial, assim como é a Bíblia. Na página 13, ele fala assim, ó: este livro foi escrito para os decepcionados, frustrados, cansados, desiludidos, cínicos, vazios. É para quem sabe que Deus o ama, mas suspeita que esteja terrivelmente decepcionando a ele. É para quem está convencido de que diminuiu permanentemente a sua utilidade para o Senhor. É para quem já perdeu o chão com dores inimagináveis e se pergunta como que se pode viver em trevas que nos paralisam. Ou seja, este livro foi escrito para cristãos normais. Então, que no nosso dia a dia, a gente entenda que a misericórdia de Deus, ela é para nós. E quem somos nós para receber essa misericórdia? Você é a cansada? Você é a frustrada? Você é a que acha que perdeu a utilidade para o Senhor? Para você, Deus derrama mais misericórdia ainda. E isso nos introduz ao capítulo 20, porque o nosso coração é de legalidade e o coração de Cristo é de liberalidade. É mais ou menos isso.
E eu acho que eu sempre compartilho com vocês quando a gente falou sobre o Espírito Santo, quando a gente falou, eu acho que o capítulo 20 é o capítulo mais chicoteador, né, que existe. E ele veio do 19, lembrando a gente disso, né, da nossa miséria mesmo, do tanto que a misericórdia é necessária. E aí, baseado nos versículos de Gálatas, né, o livro de Deus, o Filho de Deus que me amou, ele vai dizer, o título, né, nossos corações extremamente legalistas, cheios de legalidade, e o seu coração, coração do Senhor, de liberdade, trazendo liberalidade e fluidez naquilo que ele traz. E ele é sempre, ele é bem, ele é muito didático, mas ele é muito profundo nas coisas que ele faz, porque ele começa falando do que eu e a Daiane já falamos aqui uma vez, a questão da identidade, né? Você pode construir a sua vida aqui, essa vida aqui é muito fugaz, ela é muito pequena, querendo arrancar um sorriso de Deus, quer dizer, eu preciso fazer para que o Senhor seja, a gente fala, né, Jesuscope, ser imitadores de Cristo, como se a gente pudesse chegar cada dia mais num grau de perfeição que pudesse agradar o Senhor e fazê-lo sorrir. Ou a gente pode, a partir de quem eu sou em Cristo Jesus, a partir da identidade de filha, de entender que assim, ó, eu sou essa, eu estou no negativo, eu sou completamente pecadora. Por mais que eu olhe para mim e falo, nossa, mas minha vida está direitinha. Eu sou pecadora, pobre, cega, nu. Eu sou ruim, mas ainda assim o Senhor exerce misericórdia para minha vida. Então, ele começa questionando, você pode viver uma vida em busca ou uma vida a partir de duas coisas. Eu sou, né, eu preciso fazer o Senhor sorrir, ou eu, a partir do momento que eu sei o tanto que Ele me ama, que eu entendo quem Ele é, eu vivo. Parece tão parecido, mas não é. Vai mostrar o nosso coração. E a vida do cristão eu preciso alinhar meu coração ao do Senhor. Então, eu preciso viver a partir dessa identidade de filho. A gente tem uma mentalidade de escravo, a gente volta sempre para aquele lugar em que, não, eu preciso fazer tudo direito, tudo que eu preciso fazer. Não que a excelência vem porque eu amo ao Senhor, então eu estou fluindo e eu vou fazendo as coisas melhor, mas não porque eu quero atrair a atenção do Senhor, porque eu quero parecer santo, porque eu quero parecer parecido com Jesus. Né? Então ele vem falar sobre essa palavra, vem trazer essa palavra legalidade. Essa palavra legalidade a palavra, aquela coisa, né? Eu quero ajudar o evangelho. O evangelho, que a Moniza descreveu, a gradação, né? A construção que o Senhor faz de menos 1000, né? A misericórdia, aí vem o amor de Deus e a graça, fazendo crescente, a gente quer ajudar, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, então deixa eu mostrar o que é a misericórdia. E no final das contas acaba sendo uma vida hipócrita e de aparência, uma vida legalista, né? Uma vida em que a gente mostra o tanto que a gente está distante daquilo que o Senhor é. Na verdade, distante do conhecimento de quem Ele é. Né? Isso é legalismo, um espírito de legalidade, né? Uma inclinação de buscar o coração de Cristo com as nossas obras, de buscar o coração do Senhor, de agradá-lo com as coisas que a gente faz para Ele. Ele nos amou antes de qualquer coisa. Né? Muitas de vocês nasceram em contexto cristão, outras, como eu, assim, vieram do mundão bravo. O Senhor já me amava com a mesma intensidade antes. Eu sei isso racionalmente, mas eu esqueço muitas vezes. Mas as minhas emoções vivem voltando e mergulhando na legalidade. Existe uma expressão que fala que é ferido pela palavra de Deus. Ferido pela palavra de Deus parece algo ruim, mas não é. A partir do momento, quanto mais você é ferido pela palavra, você vai entendendo, eu acho que pior vai sendo. Eu acho que o desejo da vida da gente deveria ser ferido o tempo todo. E quanto mais ferido pela palavra, mais conhecimento, mais isso sintoniza,
um pouquinho mais a gente se distancia desse coração legalista, desse coração de querer, nas obras, fazer tudo. E é incrível porque toda vez, quando eu fui ler, de novo, eu fui lembrar Gálatas inteiro, e é Paulo exortando essa questão, né? Ele diferencia. Não é porque eu faço, ele não tá criticando quem faz boas obras, não está falando nada disso. Ele está falando quem é das obras. Aquela galera de que, você não está fazendo, então, aí você precisa se converter, irmão. Você não está fazendo tudo, seu esforço não é tão grande, né? Como assim? Você tem que dormir menos, você tem que passar menos tempo com a sua família, você tem que viver para o Senhor, como se viver para o Senhor fosse passar todos os dias na igreja. Nada com gente, a gente precisa ter vida de comunhão e tudo isso. Mas isso não envolve o que eu faço, é quem eu sou. Está falando de identidade, do âmago da nossa alma, do que nossos pensamentos falam, da nossa vontade, das nossas emoções. E as nossas emoções, eu falo que elas o Senhor redime, né? Mas a gente vai viver numa tentativa de redimir todo dia. A gente vai aprimorando essa redenção das nossas emoções o tempo todo. E assim, a gente que gosta das coisas mais cognitivo-comportamentais, a gente sabe que não adianta a gente ficar alterando comportamento, ficar focando só no comportamento. Para eu mudar a forma como eu ajo, eu preciso mudar o pensamento. Esse pensamento redimido, ele gera emoção diferente. E a emoção diferente gera comportamento diferente. Principalmente quando a gente está falando do Senhor e da nossa vida com Deus. Então, Thaís, eu assustei, não, tá tudo bem. Então, essa questão do ser das obras, ou fazer obras, ou ser legalista ou não ser, eu só preciso reconhecer. Todo dia, hora que eu oro, no final do dia, que eu faço aquele balanço, e eu entendo o propósito porque eu fiz cada coisa, cada oração que eu fiz, cada interação que eu tive, cada desejo que eu tive, cada prato que eu fiz na minha casa, cada correção que eu fiz para o meu filho, eu olho e falo com aquele olhar de sinceridade, com aquele mapeamento de sinceridade. Meu Pai, o quanto que eu fiz para te agradar, o quanto que eu fiz querendo mostrar performance, o quanto de energia eu fui. E a queda fez isso conosco. A legalidade vem a partir da corrupção da queda. E aí eu estava lendo que normalmente a gente fala assim, né? Porque a nossa luta é contra o Satanás. A nossa luta é contra o Satanás. E é verdade, não deixa de ser mentira, né? Das batalhas espirituais que a gente traça, a batalha externa que a gente tem é contra o príncipe desse mundo, é contra os pensamentos que regem o mundo, e a gente sabe que Satanás está dentro dele, né? Tá comandando por enquanto isso aqui, com o aval do Senhor por enquanto, mas está. Só que um outro tipo de batalha, para mim, são os mais importantes que a gente vive, são as batalhas espirituais que acontecem internamente. E eu resumo em duas. A primeira, Paulo vai falar em todas as cartas, né? Que a maior batalha que a gente vive é a nossa carne, porque ela sempre milita contra o espírito. Então a nossa carne sempre vai estar desejando algo gostoso, às vezes algo que não é ruim por si só. Eu queria tanta coisa boa que vem a partir daí. Eu queria comer muito bem, eu queria viajar o tempo todo, tanta coisa bacana, mas que pode ser, dependendo de como eu vejo, uma militação mesmo. E é o tempo todo a carne militando contra o espírito. Mas o que ele está falando aqui no capítulo 20 é sobre esse outro tipo de batalha espiritual interna que a gente vive, que é o que eu chamo as fortalezas mentais. Paulo vai usar essa expressão várias vezes. As fortalezas mentais é tudo aquilo que vem contra, o roubar o conhecimento de Deus. Então, se eu não sei quem Deus é, as fortalezas mentais, elas vão se fortalecendo dentro daquilo que eu penso. O meu pensamento fica totalmente disfuncional à luz das Escrituras. E a fortaleza mental é a nossa batalha mais intensa. A do espírito contra a carne é que eu falo que o espírito é poderosíssimo, né? Ele
a gente faz tudo errado, mas no final ele coloca aquilo lá, nossa, mas você fez errado. As fortalezas mentais, elas mentem, porque são os nossos pensamentos, é todo o bagagem de conhecimento, né, de intuição que a gente tem, é racional mesmo, e ela milita contra o conhecimento de Deus. E é isso que legalidade nada mais do que isso. Eu não conheço o Senhor o suficiente a ponto de deixar de lado, né, vencer isso. Então, a nossa luta, ela precisa ser extremamente grande nesse aspecto, em oração, porque o Espírito precisa nos ajudar, porque senão a gente sabe, ele vai falar no final, a gente conhece, a gente tá lendo nesse livro e a Bíblia é inteira mostrando, principalmente com a vinda de Cristo Jesus, essa questão do quanto ele é bom, misericordioso e amoroso e tentando, né, nos abraçar, nos poupar de todo caminho. Eu fico imaginando, toda vez que eu brinco, né, com as crianças, eles eram menores ainda, hoje a gente faz menos, mas de mostrar quantas vezes você ia tropeçar e o Senhor puxou sua camiseta por trás, quantas vezes. Então, nós sabemos disso, mas na hora de vivenciar, de experimentar isso no dia a dia, a gente se desespera à toa, a gente faz, né? A gente dramatiza a nossa vida por falta de conhecimento. Gatas vai falar que quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente padece. Conhecimento do quê? De quem Deus é. Conhecimento de quem? Da profundidade. De com quem, né? Se eu peco, um pecadinho pequeno, um pecadinho grande, né? Não existe isso. Gradação. Nós temos uma gradação por causa das nossas fortalezas mentais, mas o problema do pecado não é a gravidade aqui aos nossos olhos, é contra quem nós pecamos. A gente peca contra o Senhor. Então, qualquer pecado é grave. É contra quem? É contra qual santidade eu peco? Contra quem? Então, o capítulo 20 vem trazer, assim, à luz uma necessidade que talvez a gente nem imaginasse que tivesse. Nós precisamos lutar contra a nossa mente o tempo todo, porque a gente precisa se livrar todos os dias da porção de legalidade que a gente adotou para o dia. Todos os dias a gente abrir mão disso. E fazermos boas obras, sim, porque um discípulo faz, mas não sermos das obras. Nós somos da luz. Nós somos de Cristo. Amém? A gente vai encerrar agora a transmissão e nós vamos para as mesas conversar um pouquinho mais.